Bom dia, alunos! Hoje nós vamos para a nossa aula de tipos de predicado. Você já está com a sua apostila em suas mãos? Pega ela aí, abre na página 36, é lá que nós vamos ter os nossos comentários, ok? Eu já estou abrindo a minha aqui, você faça isso também, tá bom? Muito bem, predicado. Você já ouviu falar sobre esse nome? Você já ouviu falar sobre sujeito, não é mesmo? O predicado, ele é um termo essencial, assim como o sujeito, dentro de uma oração. Tá bom? O que seu autor diz lá? Para identificar o sujeito, o predicado, é necessário que você encontre o sujeito. Por quê? Porque eles são dois termos que convivem na oração. Tá bom? Então, predicado é tudo aquilo que se diz do sujeito. Inclusive, o verbo faz parte do predicado. Então, uma maneira simples de você perceber onde está o predicado na sua oração é você encontrar o sujeito. Encontrou o sujeito? Tudo que sobrar nesta oração, nesta frase, será parte do predicado. Algumas gramáticas dizem que o predicado ele é encabeçado, ou seja, ele inicia pelo seu verbo. Por isso a importância do verbo, que nós vamos acabar falando bastante nesta aula sobre eles. Resumindo então, predicado é um dos termos essenciais da oração, juntamente com o sujeito. Definimos então o predicado como tudo aquilo que se diz ou que se declara sobre o sujeito, ou tudo que se informa sobre o sujeito, que é o termo com o qual o verbo concorda, tá bem? Os verbos do predicado, eles estarão, não é mesmo, presentes em forma de um verbo ou de uma locução verbal. Você lembra o que é um verbo? Verbo transmite ação, estado, fenômeno natural, né? E o que é a locução verbal? A locução verbal também exprime isso, no entanto, são dois verbos que juntos dão a ideia de um só. Então, eu digo está chovendo. Esse está chovendo é uma locução verbal. O está, ele é um verbo auxiliar que te indica tempo. E chovendo é um verbo que está te dando a ideia principal da ação. E está numa das formas nominais do verbo, gerúndio, particípio ou infinitivo. Ok? Muito bem, você pode ir agora para a página 39. Por que na página 39? Porque agora nós vamos tratar dos verbos, porque para a gente falar de predicado, nós precisamos identificar os verbos, os tipos de verbos que nós possuímos na nossa língua portuguesa, tá bom? Então aqui, ó, predicação verbal. Os verbos, eles estão na gramática como sendo os nocionais ou não nocionais. Eles dão uma certa noção para nós de alguns elementos. Você lembra que na última aula eu dei para você fazer um exercício aqui, ó, na página 48 e 49? Algumas pessoas me mandaram um e-mail, outras me mandaram um recado no WhatsApp, perguntando, professora, como que eu faço isso? E aí era simples, eu falei, os verbos eles representam o quê? Algumas ideias de obrigatoriedade ou alguma ideia de necessidade, ou ainda o que fala aqui? Prescrição, possibilidade. Então, no sentido de obrigação, o IBAMA tem que realizar as ações de fiscalização. Então, ele expressa uma ideia, uma noção de obrigatoriedade, tá? Ou de obrigação, ou de prescrição, ou de certeza, ou de desejo. Então, era necessário que você montasse frases com aqueles verbos que dessem aquela ideia, tá bom? Por quê? Porque são verbos que podem ser nocionais ou não nocionais. Os verbos nocionais, eles são aqueles que exprimem processos ou ainda ações, tá? Fenômeno natural, desejo, atividade mental. Então, eu digo acontecer, né? Aconteceu isso naquele dia. Considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, querer, correr, pretender, raciocinar, enfim, muitos são os verbos que expressam ações. Esses verbos são sempre o núcleo do predicado, tá bom? É a partir deles, então, que nós vamos observar que tipo de predicado ele é. Ou seja, se ele pede complemento ou se ele não pede complemento. Os verbos não nocionais, eles vão exprimir estado. Eles também são conhecidos por você desde quinto ano, sexto ano, como verbos de ligação. Fazem parte deste grupo 7 principais, mas qualquer verbo, dependendo do contexto, ele pode ser um verbo de ligação. Qual é a característica do verbo de ligação? Ligar o sujeito até uma característica. Quando eu era criança, eu lembro de uma professora que montava uma imagem de uma ponte. E ela dizia, os verbos de ligação fazem isso. Eles são a ponte entre o sujeito e o predicado dentro de uma oração. Tá bom? Então, vamos lá.
Alguns tipos desses verbos. Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, continuar, andar, persistir, virar, ficar, achar-se, acabar, tornar-se, passar. Liga sujeito a uma característica. Vamos ver como eles atuam nas frases? Veja bem. Se eu tenho a frase, ela anda muito rápido. O verbo andar estava na lista dos verbos que são considerados não nocionais, ou seja, de ligação. Liga sujeito é uma característica. No entanto, esse verbo anda, e aqui ele dá uma ideia de caminhar. Então, ele é uma ação. Então, peraí. Como que ele é um verbo nocional e como que eu vou saber identificá-los? Eu vou ter que analisar o contexto, tá? Sempre analisar o contexto. Como que ele está sendo usado? Ele está sendo usado como um verbo que faz uma ação ou que ele expressa uma característica ao sujeito? E aí é simples. Você vai analisar a frase toda. Porque muitas pessoas vão fazer uma análise de uma frase. Aqui está o verbo. Então é isso. Não. Você tem que olhar o contexto. Porque ele pode variar de função de significação, tá bom? Então na frase ela anda muito rápido, ele é um verbo de ação. No entanto, se eu tenho a frase ela anda triste, triste é uma característica, então já está ligando o sujeito, é uma característica, então ele passou a ser verbo de ligação. Tá bom? Vejam essas três frases, tá? Que na verdade cada uma delas contém uma oração. Pedro é contente, Pedro comprou um carro e Pedro saiu contente. Opa, perdão. Na primeira, Pedro é competente. Também poderia dizer que ele é contente, né? Porque na primeira frase, o que eu tenho? Apenas o sujeito sendo ligado a uma característica. Observem que o verbo não é uma ação, mas ele transmite um estado da pessoa, não é mesmo? Então, ele apenas nos transmite uma característica para o meu sujeito. Essa característica, ela é chamada na língua portuguesa, quando eu estou fazendo esse tipo de análise, de predicativo do sujeito. Um predicativo ao sujeito. Uma característica que eu dou ao sujeito. Segunda frase, Pedro comprou um carro. Pedro comprou, veja, uma ação que ele fez. Ele comprou o quê? Um carro. Então, esse verbo ainda, ele sozinho, ele não tem sentido ou significado. Ele vai precisar de um complemento. Comprou o quê? Um carro. Pedro saiu contente. Veja que agora tem uma característica e ainda tem um verbo. Mas esse verbo de ação, você já percebeu isso? Pedro saiu como? Contente. Então tem uma característica para ele. Então aqui nós vamos observar que Pedro é o meu sujeito, saiu é um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complemento, mas esse contente, ele está vindo para caracterizar o meu sujeito. Bom, analisando isso, nós vamos ver que nós temos três tipos de predicado: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Vamos começar pelo verbo nominal, tá bom? O verbo nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação, ok? Onde que você vai encontrar isso? Aí você vai voltar um pouquinho na sua apostila e você vai encontrá-lo na página 37. Predicado nominal. O predicado nominal, ele faz uso de verbos de ligação. Então, é necessário que você dê uma decoradinha, que você saiba de cabeça eles. São verbos que transmitem uma característica para o sujeito. Essa característica é chamada de predicativo do sujeito, tá? Você tem conceito aqui na apostila se você não conseguiu aí anotar nos seus cadernos, tá bom? Vejam algumas frases. O menino parecia ansioso, a comida está saborosa, ou sem sabor. Amar é viver, minha bolsa é essa, nosso time acabou derrotado, os alunos continuavam desconfiados, ele ficou sensibilizado, a notícia é terrível. Características para o sujeito da frase. Predicado verbal. O predicado verbal, você tem que lembrar um pouquinho do conteúdo de sexto ano, ou sétimo, né? Que é a questão do verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, ou verbo intransitivo. Tá bom? Os verbos transitivos, eles transitam na frase com alguma informação para esse verbo que não tem um sentido completo. Tá bom? Então eu digo assim, a menina adora. Adora o quê? Perceba que o verbo em si, ele precisa de uma complementação. Então, você traz a complementação. Alguns verbos, eles são regidos por preposição, outros não. Quer dizer, o que quer dizer com isso? Que tem verbos que precisam de preposições. De, com, para, em, desde, contra. Essas preposições aí, tá bom? Então, a menina adora o quê? Doces. Veja que eu tenho um complemento sem uso de preposição. João gosta de quê?
Percebam que aqui gosta de que a pergunta que eu faço para o verbo que exige um complemento, o complemento já trará essa mesma preposição. Então, você tem que estar ligado sempre no verbo. Como que esse verbo está sendo regido, né? O João gosta de Maria. O João gosta de sorvete. Então, eu tenho sempre um nome completando. E essa complementação inicia por uma preposição. Ele é um complemento indireto. Tá bom? Os cães andaram pelo gramado. Aqui você vai observar que eu tenho um verbo que andar, né? Por exemplo, eu digo Ana anda triste. Ligação. Mas aqui não é de ligação. Aqui o andar é de caminhar. Então, andaram pelo gramado dá uma ideia de caminhar. Então, é um verbo de ação e junto dele possui um complemento adverbial. Os complementos adverbiais, eles estão geralmente em torno desses verbos intransitivos, porque como eles não têm complemento, então a minha frase precisa ser ampliada de sentido. Então, os complementos adverbiais podem estar junto dele, tá bom? O professor corrigiu o quê? As provas. E aí, deixei a última frase ali, choveu muito. Esse verbo, ele é indicado como intransitivo. Intransitivo. Esse in, lembra do primeiro ano? Não tem transitividade. Ele não transita na frase com alguma informação. Por quê? Porque ele não precisa, ele é cheio de sentido, de igual choveu. E você não precisa de um complemento. Ah, professor, mas tenho muito. Esse muito é apenas o quê? Um complemento adverbial. Choveu muito, intensidade. Mas você já entende o que aconteceu. O verbo já te traduziu isso, ele é cheio de sentido. Diferente de a menina adora. Não poderia pôr ponto ali. Por quê? Porque o adora alguma coisa. E eu precisaria dessa complementação, tá? Veja que não tem sujeito nessa frase também, porque ele é um verbo impessoal. Ele não transmite ali nenhuma ideia, tá bom? De alguém fazendo essa ação, ninguém chove. Ah, na literatura tem poemas que eu vi assim. A literatura tem os elementos conotativos e figurados, que aí você pode extrapolar um pouquinho, né, fora desse contexto mais literal, tá bom? Predicado verbo nominal. O verbo nominal, perceba, até agora a gente já viu o predicado verbal e o predicado nominal. O predicado verbal é aquele que tem verbo de ação. O predicado nominal, aquele que contém uma característica para o sujeito. Então, temos duas características nesse predicado. O que é o verbo nominal? A mistura disso. Então, você vai ter o verbo de ação e uma característica para o sujeito ou para o complemento desse verbo, tá bom? Então, ou até mesmo uma característica para o sujeito. Então, o predicado verbo nominal é aquele que tem um núcleo, uma forma verbal, que vai ser transitiva ou intransitiva, vai expressar uma ação, e junto dele eu terei uma característica, né, que é chamada de predicativo, que poderá ser para o sujeito ou para o complemento do meu verbo, que também na gramática é chamado de objeto. Vejam aqui alguns elementos gráficos que eu botei aqui para a gente tentar entender. Se eu pegar o verbo intransitivo, que não possui complemento, ele poderá ter predicativo para o sujeito. Quer ver? Pedro saiu. Nós já vimos que sair, ele é cheio de sentido. Mas eu quero dizer que saiu contente. Então, esse contente não é para o verbo, não completa o sentido do verbo, mas completa o quê? Uma característica para o meu sujeito. José chegou cansado. Veja que quem está chegando cansado não é o verbo, mas é o sujeito. Verbo transitivo mais um objeto, que nós podemos chamá-lo de complemento, mais um predicativo do complemento. Maria abriu o quê? O presente. Esse é o complemento para abriu. Inesperado. O que é inesperado? A Maria? O verbo? Não. O presente. Então, essa característica ela vai diretamente para o complemento do verbo. Ok? Verbo transitivo mais objeto mais predicativo do sujeito. João lia o quê? O documento. Ansioso. Ansioso é o documento? Não, é o João. Então, essa característica veio diretamente para o meu verbo transitivo. Mais orações, mais exemplos, nós temos no nosso livro, tá bom? Você terá aqui algumas atividades que você deverá recorrer, possivelmente a essa aula, mas também a sua apostila. Eu quero que você leia essas gramáticas, compare também com outros livros, porque nós vamos ter na página 47 uma atividade muito semelhante a essa, onde você precisa classificar o predicado, especialmente esse exercício 3.
tá bom? Que você possa aí ter um bom dia de atividades.